Olá, nós estamos iniciando a aula 2 da unidade 2. Essa é a nossa última aula da disciplina de Direito Empresarial. O tema dela é Noções de Falência e Recuperação da Empresa. Nessa aula nós vamos falar aí sobre dois tópicos, Noções de falência, entrando na parte do direito falimentar e recuperação da empresa. Também falando um pouco aí do direito falimentar, que seria uma função social que essa nova lei aí do direito falimentar traz para as empresas que estão passando por esse processo difícil em suas vidas, que é o processo aí de impossibilidade de arcar com seus débitos. Então, noções de falência está dentro do direito falimentar, é um setor do direito empresarial voltado para o estudo dessa fase da empresa. O que é falência? A falência serve para designar a realidade de uma empresa impossibilitada de arcar com seus débitos. Qual é o objetivo de decretar esse processo? A justa divisão do patrimônio do devedor entre seus credores, pagando-os de acordo com uma ordem de preferência prevista em lei. Ou seja, é decretada a falência, pega-se essa massa falida, divide-se e paga de forma sem ordenamento de preferência? Não. A lei ela prevê um ordenamento das pessoas que têm preferência em receber primeiro os seus valores, devidos por essa empresa. E aí essa preferência, esse benefício de ordem, ele é previsto aí na Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regulamenta o processo de falência. Quem está sujeito à falência? Quem são os sujeitos passivos desse processo? É o empresário individual e as sociedades empresárias. Há uma observação em relação a isso. Independente da empresa estar de forma regular ou não, ela pode ter a sua decretação de falência prevista. Ela pode ter decretada a sua falência. Então, não estar de forma regular perante o ordenamento jurídico, ou seja, não ter feito o registro daquela empresa na junta comercial, não torna aquela empresa impossibilitada de ter a sua decretação de falência feita por um juiz a pedido dos seus credores. Por outro lado, essa empresa de forma irregular não se beneficia da recuperação judicial, que é uma condição aí para essas empresas que estão passando por esse processo que essa nova lei traz. Por que a lei traz essa função social de tentar recuperar essa empresa que está impossibilitada de arcar com os seus débitos? Porque, na verdade, a morte de uma empresa é também o desemprego das pessoas que fazem parte daquela empresa, é a diminuição da riqueza gerada por aquela empresa, e isso não contribui em nada para a economia. Então, na verdade, essa função social da empresa que foi colocada nessa nova lei é prevendo que vale a pena tentar fazer essa empresa voltar a funcionar, ajudá-la de alguma forma, para que esses empregos não sejam extintos e essa riqueza não deixe de ser gerada, porque no final das contas o processo da atividade produtiva também está relacionada à vida saudável dessas empresas. Mas a empresa que está de forma irregular perante o ordenamento jurídico não se beneficia dessa possibilidade que a lei prevê, tá? Então aí a gente começa a ver todas as coisas ruins que uma empresa que está de forma irregular perante o ordenamento jurídico pode sofrer, simplesmente por não estar registrada na junta comercial e não estar cumprindo com as suas obrigações perante a lei. Quem não está sujeita a essa lei? São as empresas estatais, que é as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as instituições financeiras e as cooperativas de crédito. Elas estão lá na página 118 do livro. Se elas ficarem insolventes, elas não são regidas por essa lei, são regidas por outras leis. Elas não se submetem a esse regime falimentar comum que a gente vai estar falando nessa aula, porque elas são específicas e envolvem relevante interesse social e econômico. Então, elas são regidas, regulamentadas por outras leis e não por essa que a gente vai estar trabalhando nessa aula. Como se dá o processo de falência? Ela terá um curso perante um juiz do local onde se situa o principal estabelecimento do devedor, e esse juiz terá uma estrutura para auxiliá-lo nesse processo, os chamados auxiliares processuais. Quem são esses auxiliares processuais segundo a Lei 11.101?
é o administrador judicial e o comitê de credores. Normalmente, o administrador judicial, ele é o principal auxiliar processual, porque esse comitê de credores, ele só acaba sendo formado se tivermos diante de grandes empresas, grandes falências, grandes volumes, porque na verdade o comitê de credores vai cuidar dos interesses dos diversos credores. Quando é um processo de falência menor, ou seja, uma empresa menor, com obrigações menores, volumes menores, menos credores, o próprio administrador judicial é quem vai administrar os bens dessa empresa e o interesse desses credores, junto com o juiz, ajudando ali o juiz, auxiliando o juiz. Então, esse administrador judicial é quem toma a frente da empresa quando ela tem a sua decretação de falência determinada pelo juiz. Ele é nomeado pelo juiz, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, e é ele que promove o elo entre o juiz e a massa falida. O que é a massa falida? É essa empresa que teve a sua decretação de falência determinada. Quem pode pedir a falência e quem pode falir? Quem pode pedir a falência? O próprio devedor, herdeiros e inventariantes, quando se verifica a situação de insolvência da empresa herdada, e os próprios credores, pessoa física ou jurídica, desde que esteja regularmente constituída, ou seja, a pessoa jurídica ela só pode pedir a falência de uma outra pessoa jurídica se ela estiver de forma regular perante o ordenamento jurídico, ou seja, se ela tiver o seu registro lá na junta comercial. Se ela não tiver, ela não pode pedir, porque ela não tem esse direito. E os sujeitos passivos nós já falamos, o empresário individual e a sociedade empresária, independente de estar regularmente constituída aí perante a lei. Hipótese de decretação de falência. Na verdade, a lei ela discrimina algumas hipóteses onde se reconhece pelo juiz a situação em que a empresa está insolvente, Ou seja, não é simplesmente uma alegação qualquer onde o credor chega para o juiz e pede a decretação de falência daquela empresa. Não. A decretação de falência ela só vai ser atendida se ela se enquadrar nessas hipóteses que a lei prevê, certo? Ou seja, for caracterizada que essa situação de insolvência realmente existe, aí sim o juiz vai analisar o caso. Então, quais são essas situações? A primeira hipótese é a impontualidade injustificada. Ela está no artigo 94 da nossa Lei 11.101 de 2005. O que é a impontualidade injustificada? É a falta de pagamento de uma dívida no vencimento sem razão que juridicamente possa ser considerada justificável. A dívida deve ser líquida de valor superior a 40 salários mínimos e a dívida deve constar de um título devidamente protestado. Se atender todas essas características, eu tenho uma hipótese de impontualidade justificada, eu posso sim solicitar ao juiz a decretação da falência daquela empresa que está me devendo. No caso aí, sendo essa solicitação feita pelos credores. E aí o juiz vai analisar toda a situação. Mas eu tenho condições de conseguir que esse processo seja deferido, porque eu estou solicitando em cima de uma situação que a própria lei prevê a decretação de falência. A outra hipótese é a execução frustrada. Na execução frustrada, independe o valor do título. Ocorre quando o devedor, após ser citado em um processo de execução judicial, não cumpre com a obrigação de pagar o devido. No Brasil, a execução judicial é um mecanismo jurídico que pode ser utilizado pelo credor diante de uma dívida registrada em um título que esteja em aberto. Então, é uma outra hipótese que, caso ela seja caracterizada aí nessa transação entre credor e empresa, pode ser solicitada a decretação de falência aí perante o juiz. A terceira hipótese são atos de falência ou atos suspeitos, ou seja, são atos que geram a suspeita de que o devedor se encontra em grave crise patrimonial, podendo colocar em risco os direitos de seus credores. Esses atos estão previstos no artigo 94, ou seja, são atos que já estão lá discriminados, e esses atos devem ser provados por quem requer a falência do devedor. E aí vão se entrar nessa hipótese de atos suspeitos. Decretação de falência e a defesa do devedor. O devedor também pode se defender aí nesse processo, Quando o requerimento é feito pelo credor da empresa, o empresário pode, no intuito de impedir o prosseguimento do processo, ou seja, o empresário ali daquela empresa que está insolvente, fazer o depósito da importância devida para que a falência não seja decretada. Ele pode fazer isso e aí parar ali o processo. Oferecer defesa contra aqueles que requerem sua falência, invocando uma das razões que justificam o não pagamento de um débito.
débito. E essas razões também estão previstas aí na Lei 11.101, no artigo 96. O juiz proferirá a sentença após analisar o pedido de falência e o requerimento aí feito pelo devedor, né, de defesa, a defesa do devedor. Ele analisa a defesa do devedor, analisa o pedido lá do credor, a hipótese em que se enquadrou, e ele dá uma sentença para aquele processo, decretando ou não a falência. Caso fique comprovado que o requerente da falência agiu com má fé, ou seja, o credor agiu com má fé, tentou caracterizar aquela empresa que estava devendo a ele de uma forma que, na verdade, ela não se caracterizava num processo de insolvência, mas de dificuldade financeira, ele vai ter que indenizar pelos prejuízos que ele causou àquela empresa. Então, mesmo ele sendo credor, mas se ele levantou todo esse processo de falência agindo com má fé, ele vai ter que indenizar os prejuízos sofridos pela empresa. A sentença também pode declarar a falência da empresa, que aí seria, no caso, o juiz decretar realmente a falência, dando assim início ao processo de execução coletiva contra o devedor, em que todos os credores concorrerão para receber seus créditos. E aí sim entra, né, aquela parte lá dos auxiliares processuais e administrar a massa falida e o que tiver ali da empresa ainda ser dividido entre seus credores, né, de acordo com uma ordem de preferência prevista na lei. Bom, decretada a falência, ocorre o vencimento antecipado das dívidas do falido, ou seja, até aquelas dívidas que iriam vencer ainda são trazidas, né, para valor sendo antecipadas. A suspensão da afluência de juros contra o falido também, né? Porque aí ele já não tem mais porque está cobrando juros. E suspensão dos prazos de prescrição, né? Ou seja, tudo isso é suspendido porque quem vai administrar agora a massa falida é o juiz e o seu auxiliar processual. A falência não alcança os bens impenhoráveis e inalienáveis do falido. Assim, a falência visa a apuração do ativo para a solução do passivo. A liquidação é a operação em que se objetiva a transformação do patrimônio da empresa em dinheiro para pagamento dos credores. Isso pode ocorrer, por exemplo, através de um leilão ou outra forma de alienação de bens. Então, são procedimentos que o juiz pode decretar para que se resolva o problema aí de débitos com os credores. E aí vem a função social da empresa prevista nessa Lei 11.101. Né? Preservar uma empresa em dificuldades é um interesse não só de seus titulares, mas de toda a sociedade. Por quê? Eu estou preservando empregos e preservando a geração de renda, o crescimento da economia, que no final é interesse de todos, né? Recuperação da empresa é um instituto criado pela essa Lei 11.101, substitui a concordata da Lei de Falências anterior, que era datada aí de 1945. Né? Então a gente vê aí a evolução das nossas leis, né? A atualização com a evolução da sociedade. A gente passa aí de uma lei que foi editada em 1945 para uma lei editada agora em 2005. Por mais que a gente diga agora, mas querendo ou não, ela está com certeza muito mais adequada às atividades e aos processos que hoje vigoram na sociedade, que eram bem diferentes do que ocorria em 1945, ou seja, atendem mais de uma forma mais clara e correta as relações entre as pessoas, né? Entre as empresas e os contratos, enfim. Tem como princípio a conservação da empresa viável, por isso essa ideia de recuperação da empresa que está passando por um processo difícil, e tem duas modalidades, a judicial e a extrajudicial, que é justamente o que nós vamos ver agora. A primeira modalidade é a recuperação judicial da empresa. Ela consiste em um acordo firmado entre o devedor e seus credores, com a proposta de um plano alternativo para que a empresa se recupere economicamente. Então, é uma forma de não decretar falência, mas de resolver o problema de débito. A proposta de um plano é apresentada pela empresa ao juiz, ou seja, quem vai estar ali cuidando dessa relação toda vai ser o juiz também. E assim o empresário inscrito há pelo menos 2 anos na junta comercial poderá pedir a sua recuperação, observados os requisitos do artigo 48 dessa lei. Ou seja, o empresário irregular não tem benefício com esse processo.
né? Ele não vai poder pedir recuperação judicial da empresa porque ele simplesmente está de forma irregular. Quem pode pedir isso é o empresário que está registrado há pelo menos 2 anos na junta comercial. A outra modalidade é a recuperação extrajudicial. Também consiste em um acordo firmado entre o devedor e seus credores, ou seja, já não tem mais aí o papel do juiz envolvido nesse processo. A diferença está no acordo em que o devedor e credores, o juiz entra em cena para manter apenas a legalidade da operação, sendo em alguns casos a homologação judicial facultativa, ou seja, não é obrigatória, ela pode ocorrer ou não. Trata-se de um procedimento voluntário, ou seja, entre as partes. Então, gente, a gente encerra essa unidade 2 com essa aula 2, com os objetivos de compreender as noções conceituais, teóricas e legais relativas às 2 temáticas de grande repercussão do direito empresarial, quais sejam a de falência e de recuperação da empresa, entender de forma detalhada cada um dos seus principais institutos e identificar desde o âmbito de incidência da lei de falências e recuperação da empresa até os requisitos imprescindíveis ao processo de falência e à recuperação da empresa. Então aqui eu me despeço de vocês, é a nossa última aula. Eu espero que eu tenha sido didática para que vocês possam compreender o conteúdo e prosseguir nos estudos de vocês. Até uma próxima.